Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora a gente vai conversar sobre um outro tema, que é a relação entre filosofia e literatura. Eu imagino que vocês tenham notado que no meu plano de aprendizagem eu faço opções por valorizar as obras literárias além das obras filosóficas. Para quem leu um dos meus textos, quer dizer, só indico um texto nesse plano de aprendizagem que é meu em colaboração com outro colega. Para quem leu esse texto, que está lá nas considerações sobre a relação entre o mestre e discípulo, vocês vão notar que naquele texto eu faço inúmeras relações entre textos filosóficos e textos da literatura. E para falar dessa relação, existem vários caminhos. Eu vou começar com uma anedota e vou indicar algumas possibilidades de caminhos. Também o Diógenes Laércio, aquele colunista do mundo antigo, lá na Vida e Obra dos Filósofos Ilustres, ele diz pra gente dos efeitos os efeitos em Platão do seu encontro com Sócrates. Platão, jovem Platão, meninozinho, tinha pretensões literárias. Ele queria ser um tragediógrafo, ele queria escrever tragédias. Mas, uma vez tendo encontrado Sócrates, Platão rasga todos os seus poemas e passa a se dedicar exclusivamente à filosofia. Mas vejam, Platão, ao se dedicar à filosofia, embora faça uma filosofia dura, estrutural, sistemática, com tudo que tem direito, metafísica, ontologia, política, educação e ética, entre outras coisas, epistemologia, tem tudo lá. Ele tem uma apresentação que a gente pode dizer, quem estuda Platão com um pouco mais de intimidade, não tem tantas reservas em reconhecer nele o literato, que ele também é. Então, de alguma maneira, embora ele tenha aberto mão da vida de tragediógrafo, ele leva isto para os seus textos, para aquela construção tão bem pensada dos seus textos. Mas essa é uma anedota, a gente não sabe se essas histórias de fato aconteceram. O fato é que, ao longo da história do pensamento, as relações entre filosofia e literatura se avolumaram. A gente tem, no período contemporâneo, alguns autores que, além de produzir filosofia, produzem literatura. Um exemplo clássico de um autor desse tipo é Jean-Paul Sartre. Sartre é conhecido pela sua filosofia, uma filosofia que se pretende uma explicação original do real, e além de se ocupar da filosofia, também escreve textos literários que, de alguma maneira, dão conta de falar da sua filosofia a partir de um outro gênero, a partir de um outro suporte, que é o suporte do romance, que é o suporte do conto, que é o suporte da peça de teatro. Além do Sartre, há outros autores que, embora não tenham se dedicado à filosofia, foram vivamente influenciados por ideias filosóficas. E aí eu estou pensando em autores, sobretudo do final do XX, né? Em autores que estão produzindo ali na primeira metade, na segunda metade do XX, não só no final. E alguns exemplos são Camus. Camus é um exemplo importante de um autor vivamente marcado pelo niilismo. Kundera, Milan Kundera, que é desses autores que eu estou falando para vocês, é o único que ainda está vivo. É um senhorzinho já hoje, de 89 anos, mas segue produzindo e belamente produzindo. No Brasil, a gente tem o exemplo da Clarice Lispector. Por certo, os seus textos
são marcados por influências de algumas correntes filosóficas. E aí as correntes filosóficas que marcam esses autores que eu tenho mencionado são as vivazes do final do século XIX e do começo do século XX. Então, temos esses autores que escrevem literatura influenciados pela filosofia, esses autores que escrevem filosofia e literatura, esses autores que levam a sua veia literária para a filosofia, e, em especial, há um norte-americano, que já não está, morreu há pouco, que é o Richard Hort. É um pragmatista americano e ele propõe uma maneira de pensar a relação entre filosofia e literatura que me agrada bastante. O Hort diz pra gente, bom, que a ética é um tema da filosofia e um tema clássico da filosofia que acompanha a filosofia desde Sócrates, por certo. Ocidental, né? A gente está falando da filosofia ocidental. E o Hort, no século XX, depois de todos os nossos esforços para pensar a ética e depois dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, que foram muito violentos e colocam em xeque todas as possibilidades de progresso da razão e de aperfeiçoamento humano, pensa Hort que talvez a filosofia tenha esgotado as suas possibilidades por hora de dar conta do que seja a ética. E ele encontra na literatura um outro repertório no qual ele colhe elementos para pensar a ética filosoficamente. Esse tipo de relação me interessa bastante. Há outros tipos de relação que você pode estabelecer entre filosofia e literatura. Uma delas é uma bastante corrente que você vai encontrar, por exemplo, em obras como as da Hannah Arendt ou em obras como a do Paul Ricoeur, onde eles se valem da literatura para ilustrar conceitos filosóficos. Mas mais do que isso, esses autores, em alguma medida, se influenciam pela narrativa literária para pensar um novo modo de narrar, de falar da filosofia. Um novo modo de narrar as ideias filosóficas. Então, quando a gente pensa nas possibilidades de unir filosofia e literatura, os caminhos são muitos e são variados. Eu indiquei apenas alguns, eu mencionei apenas alguns pensadores que vão por essa via. Espero que vocês se interessem por essas possibilidades de pensar a filosofia e a literatura, que recorram a esses autores para ver como é que funciona isso lá no texto deles. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até logo, bons estudos!